Glória a Jesus, amém? Peço que os irmãos prestem bastante atenção, que essa palavra, irmãos, se a gente não prestar atenção nela, a gente nunca vai entender a Bíblia. Na verdade, aqui nós já lemos que o homem natural, ele não consegue compreender a Bíblia. Ou seja, o que é o homem natural? O homem natural é a pessoa que ela não tem o Espírito de Deus. A pessoa que não tem o Espírito de Deus, ela é uma pessoa natural. Ela não consegue compreender as coisas de Deus. Para ela, parece loucura. É loucura para um homem no mundo, aleluia, as coisas de Deus. É loucura para um homem a Bíblia Sagrada. É loucura para alguém aí fora acreditar que existe um céu, um inferno, vai existir um juízo final, existe uma doutrina, existe vontades de Deus que nós temos que guardar. É loucura, por quê? Porque eles não têm o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos traz esse entendimento. Porém, aqui nós estamos vendo Paulo trazendo uma pregação ao povo de Corinto, e aqui ele começa dizendo, como nós lemos: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. A Bíblia mesmo vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação e a vida eterna. E aqui mais uma vez é falado, olha, o que por Deus é dado gratuitamente. Mas para que a gente possa conhecer o que Deus tem dado a nós gratuitamente, a gente compreenda os mistérios de Deus, as vontades de Deus, nós precisamos buscar esse algo, a qual muitas pessoas têm deixado de buscar, que é o Espírito Santo. As pessoas buscam, aleluia, portas abertas, as pessoas buscam muitas vezes uma cura, as pessoas buscam pela família, pelo marido, pela mulher, pelo esposo, as pessoas buscam pelo neto, buscam por todo mundo, mas se esquecem de buscar o principal, que é ter o Espírito Santo na vida delas. E o que o Espírito Santo vai começar a fazer na sua vida quando você adquire ele? Quando ele consegue entrar dentro de você. A primeira coisa que o Espírito Santo ele quer fazer na vida do homem e da mulher não é fazer você pular e rodar. O Espírito Santo quer fazer você se arrepender. Ele quer convencer você dos seus pecados. O Espírito Santo, o próprio Jesus vai dizer que ele viria e nos ensinaria todas as coisas, e ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo ele vem para convencer o homem do pecado, convencer o homem da justiça e o homem do juízo. Então o Espírito Santo vem nos ajudar a se arrepender, porque se eu e você não conhecem o pecado, a gente não se arrepende. Se eu e você não é convencido pelo Espírito Santo, a gente não se arrepende. Então a gente vai passar anos com a Bíblia nas mãos sem arrependimento. A gente vai passar anos na igreja sem arrependimento. Por quê? O Espírito Santo bateu, nós não deixamos ele entrar, nós não deixamos ele convencer, nós não deixamos ele nos ensinar, e assim nós vivemos uma vida natural, onde tudo é normal. É normal, aleluia, eu estar na igreja de paletó e gravata, mas em casa é normal eu ficar mais à vontade. É normal na igreja eu dar glória a Deus, mas lá no meu trabalho eu falo um palavrão. É normal eu estar na igreja como crente, mas lá fora eu estou parecendo com o mundo. É normal porque o Espírito Santo não convenceu você. E se você não for convencido pelo Espírito Santo, naquele grande dia você não vai poder fazer parte da colheita que ele vai fazer. Assim a Bíblia vai dizer que existe, aleluia, o joio e existe o trigo. A Bíblia vai dizer que o joio, aleluia, ele foi plantado no meio do trigo. Só que, aleluia, o joio ele vai crescer no meio do trigo, só vai ser arrancado lá no final. E aí que é o problema. Você está na igreja para que você seja um trigo, mas para você ser trigo, você tem que ser convencido pelo Espírito Santo. Você tem que ser moldado, transformado pelo Espírito Santo. Por quê? Senão você vai ficar na igreja como joio. Quem é o joio? O joio é aquele que causa contenda, o joio é aquele que traz fofoca, o joio é aquele que traz escândalo, traz mentira, traz sensualidade. O joio é aquele que não tem o Espírito Santo para guardar a doutrina. O joio não gosta de orar, o joio não gosta de jejuar, o joio não gosta de palavra, o joio não gosta de doutrina, o joio não gosta de santificação. O joio, ele está no meio do trigo para atrapalhar. E aí que é o problema hoje. No meio do trigo está cheio de joio.
E muitos, aleluia, estão aí achando que é trigo, mas na verdade são joio. Em vez de ajudar a crescer a obra de Deus, estão atrapalhando o crescimento. Ao invés de santificar a tua vida, estão aí dentro da igreja de qualquer maneira. Ao invés de buscar o Espírito Santo, eles estão vivendo uma vida vazia, porque eles não querem mudar de vida. O mal das pessoas hoje não é, aleluia, que Deus ele não trabalha mais. O mal das pessoas hoje é que elas preferem viver da maneira delas. É por isso que existem pessoas depressivas, pessoas tristes, angustiadas. Por quê? Quem, aleluia, diz aqui, olha, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. O Espírito do mundo, o que ele traz para o homem? O Espírito do mundo, ele traz para o homem tristeza, mas o Espírito de Deus traz alegria. O Espírito do mundo traz, aleluia, perturbação, mas o Espírito de Deus traz paz. O Espírito do mundo traz, aleluia, impaciência. A pessoa não tem paciência, mas o Espírito de Deus te ensina a ter paciência. O Espírito do mundo, aleluia, traz a nós grosseria, arrogância, mas o Espírito de Deus traz mansidão, domínio próprio. Então a gente começa a ver a diferença, o porquê que as pessoas hoje estão sofrendo, o porquê que as pessoas não conseguem mais orar, porquê que as pessoas já não têm mais prazer de ler a Bíblia, e porquê que as pessoas estão caminhando, aleluia, empurrando com a barriga. As pessoas estão empurrando com a barriga, já não estão mais na igreja por amor, já não leem mais a Bíblia por amor, já não fazem mais nada por amor, já não buscam a Deus por amor. Na verdade, elas estão se arrastando, elas estão se empurrando. Por quê? Porque elas não têm o Espírito para dar força para ela. E como eu já mencionei aqui, a Bíblia sim vai dizer: a alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra. Então se eu não estou alegrando a Deus, eu vou estar sem força. E como que eu desagrado a Deus? Quando eu paro de orar, eu desagrado a Deus. Quando eu paro de guardar a doutrina, eu desagrado a Deus. Quando eu paro de santificar a minha vida, eu desagrado a Deus. Quando eu paro de ler a Bíblia, eu desagrado a Deus. Quando eu paro de me preocupar com as coisas do céu, eu desagrado a Deus. E quando eu não quero fazer a vontade de Deus, eu desagrado a Deus. E aí Deus fica triste. É claro que eu vou ficar fraco. Agora se eu faço o inverso, eu vou agradar a Deus. Olha, eu vou me humilhar na presença de Deus, eu vou orar na presença de Deus, eu vou jejuar na presença de Deus, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou santificar, eu vou guardar a palavra, eu vou fazer a vontade de Deus. Lá no céu Deus ele vai se alegrar de você e Ele vai te dar força através do Espírito Santo. Porém, as duas balanças, ela existe. Se eu estou buscando a Deus, a tendência é o Espírito Santo começar a me levantar e a carne começa a cair. Agora se eu não busco o Espírito de Deus, eu quero fazer a minha vontade, o Espírito fica morto e a carne começa a prevalecer. É por isso que muitas pessoas não estão aguentando mais caminhar, porque elas não estão buscando isso aqui, o Espírito de Deus. E elas já não estão compreendendo nada, sabe? Elas têm olho, mas não estão enxergando. Elas têm ouvido, mas o que elas ouvem para elas não faz sentido. Elas têm olhos para ler, mas o que elas lêem para ela lê aqui o português aqui na Bíblia, mas parece que ela está lendo grego. Ela não entende nada. Parece que ela ouve, parece que ela está ouvindo em aramaico, ela não entende nada. Porque o Espírito cauterizou a mente dela. O Espírito do mundo está cegando ela. E aí, a preocupação de Deus e a preocupação do Espírito Santo é trazer a nós a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensinamento, a verdadeira palavra. Mas para o Espírito Santo te ensinar, Ele quer que você abra o teu coração. Para o Espírito Santo te ensinar, Ele quer que você se arrependa, Ele quer que você se humilhe, Ele quer que você busque, e Ele quer que você reconheça que você não é nada, mas é Ele que vai fazer a obra na sua vida. Você não pode sozinha, você não pode sozinho, mas o Espírito Santo vai te ajudar e o nome de Deus vai ser glorificado através da tua vida. Olha para você ver um exemplo. A Bíblia diz: nós temos que ser imitador de quem? De Cristo. Olha como a cegueira entrou dentro da igreja. A igreja está parecendo com Cristo? Cristo é vaidoso? Cristo é vaidoso? A igreja está vaidosa, não parece com Cristo.
É por isso que o espírito do mundo cegou, enganou. Nós temos que parecer com Cristo. Os jovens da igreja, os irmãos, os homens, têm que parecer com Cristo. As irmãs têm que transparecer a santidade de cristã, santidade de Cristo. A igreja tem que ser santa, porque diz a palavra de Deus: a santidade convém à tua casa, Senhor. Mas o inimigo está cegando, ele está cegando pregadores que já não pregam mais o arrependimento e a santidade, está cegando pastores que já não corrigem mais, está cegando jovens que já não oram mais, está cegando o círculo de oração, que deveria ser a coluna da igreja na oração, mas agora o círculo de oração anda em contenda, está cegando a estrutura da igreja, a base. E aí o que acontece? A igreja começa a morrer, a igreja começa a desfalecer, e assim o espírito do engano entra, o espírito do engano toma conta, o espírito do engano, ele vem e ele habita, e ninguém está percebendo nada, porque tudo é normal, tudo é normal. É normal a gente ver, aleluia, um jovem dentro da igreja falando em língua, mas será que é o Espírito Santo falando na boca dele? Porque o diabo ele imita, o diabo ele não fala, o diabo imita as línguas também. Você já parou para imaginar? Muitas vezes você pode ver uma pessoa aqui gritando, dizendo que está cheio do Espírito Santo, mas será que é o Espírito Santo na vida dela? Você já parou para buscar a Deus, para ter esse discernimento? Porque nem tudo que reluz é ouro. A Bíblia vai dizer que naquele tempo Paulo estava em Éfeso, e ali tinha uma mulher, aleluia, cujo ela tinha um espírito de adivinhação, a qual dava muito lucro aos seus senhores. Se colocar essa mulher hoje, muitas igrejas vão falar que ela estava com o Espírito Santo, porque o povo era cego, ou muitos hoje estão cegos, porque não estão buscando ter discernimento mais das coisas de Deus, não está buscando mais ter discernimento o que é correto, o que é errado, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo, não está tendo mais esse discernimento, e aí o diabo está enganando, e está trazendo frieza. O diabo está enganando lá fora, e o diabo está enganando aqui dentro. Olha, você vê lá fora as coisas feias que estão acontecendo, a prostituição que o diabo está fazendo na vida dos jovens, na vida do homem e da mulher, o funk que veio para acabar com a juventude, o funk que veio para acabar, aleluia, com jovens, que deveria ser o futuro da igreja, o funk que coloca na cabeça de uma jovem, de um jovem, sobre sexo, prostituição, fala explicitamente das partes íntimas da mulher, do homem, fala explicitamente de putaria, desculpa a expressão forte aqui, mas tem que ser falado, fala expressamente de pornografia, fala de drogas, fala de tudo, e a juventude está ali. A juventude está ali, no WhatsApp falando de pornografia, no WhatsApp falando de besteira. Os jovens estão ali se envolvendo nesse caminho errado, nesse caminho tortuoso. Por quê? É isso que o funk traz. O funk vem sujar a carne do homem, vem sujar a carne da mulher. E aí o diabo vai cegando a juventude, e muitos deles, para se arrepender e se converter hoje, irmão, é só ter um encontro de verdade com Deus, porque eles não querem largar a carne. A carne está inflamada. O diabo inflamou a carne do homem e da mulher nos últimos dias, a ponto das pessoas amarem mais a tua vontade do que a vontade de Deus, a ponto dos homens amarem mais essa terra do que as coisas do céu. Olha, o Espírito Santo de Deus, ele vem fazer eu e você aborrecer nossa vida, ele vem fazer eu e você aborrecer nossa vontade, eu e você não amar a terra. O Espírito Santo vem fazer eu e você aborrecer a terra e amar o céu. Mas o Espírito do mundo quer que você ame essa terra, quer que você tenha desejo por essa terra, quer que você se ame, quer que você se sinta linda, que você se sinta bela, quer que você seja, sabe, aquele cara bonitão, aquela mulher bonitona. O Espírito do mundo quer que você apareça, aleluia, para o mundo e não se apareça para Cristo. A Bíblia diz que eu tenho que me apresentar a Deus como um obreiro aprovado, mas as pessoas estão preocupadas em aparecer para o marido, aparecer para o amigo, aparecer para o homem, para a mulher, mas não estão preocupados em aparecer com Cristo. E aí, sabe o que acontece? As pessoas desprezam, olha, um culto, aleluia, aonde o Espírito Santo ele quer falar através da palavra, as pessoas desprezam. Por quê? Porque as pessoas não querem mais ouvir palavra, as pessoas não querem mais ouvir doutrina,
As pessoas não querem mais ouvir repreensão, exortação. Por que vocês acham que essas cadeiras estão vazias? O povo não quer ouvir mais doutrina. O povo não quer ouvir mais palavra de Deus. Agora, se trazer, aleluia, aquilo que o povo gosta, que é carne, o povo vai amar. O povo vai gostar, a igreja vai lotar, porque o povo não quer mais saber das coisas do Espírito. As coisas do Espírito agora parecem loucura para aqueles que antigamente amavam buscar a Deus. Aqueles que antigamente amavam guardar a doutrina, agora parece loucura. Parece loucura, não, por que eu fazia aquilo antes? Por que eu orava antes? Por que eu lia a Bíblia antes? Não precisa de tudo isso. Por que o Davi Miranda pregava contra o pecado antes? Não precisa de tudo isso. Começa a parecer loucura. E aí nós vemos o espírito do erro entrando e o Espírito Santo sendo botado para fora. Porque aqui dentro, irmãos, ou vai estar o espírito da verdade ou vai estar o espírito do erro. Não tem como estar os dois. Ou o espírito da verdade entra para pregar para vocês, para o espírito do erro sair, ou o espírito da verdade não vai entrar. Porque o espírito da verdade não vai entrar para ficar junto do erro. Ou ele entra para corrigir, ou ele não entra. E aí que é a preocupação de Deus. Será que você está preocupado em ter o Espírito da verdade na tua vida? Será que você está preocupado? Olha, o homem natural nunca vai compreender as coisas de Deus. Nunca. É por isso que as pessoas andam desacreditadas agora na presença de Deus. As pessoas não querem mais saber da palavra de Deus. As pessoas acham que tudo é normal. Por quê? Para elas o diabo cegou o entendimento. Sabe, aquilo que é pecado, sabe, eu não vou tomar um copo de cerveja porque Deus não se agrada. Mas agora os crentes, eles estão até tomando cerveja. Eles estão tomando vinho. Os crentes agora estão fazendo aquilo que antes eles não faziam. Por quê? O diabo cegou eles, cegou o entendimento deles. O diabo cegou o entendimento deles a ponto das pessoas que antes zelavam pela doutrina, agora eles estão vivendo uma vida vazia. Olha, eu conheço uma jovem que antes mesmo de eu ser crente, ela era crente. Ela era crente, já foi na minha casa, aleluia, junto com a minha mãe, já foi para a vigília, já orou a Deus, recebeu dons de Deus. Essa jovem pregava a palavra de Deus, mas o que aconteceu com ela? Ela recebeu o Espírito da verdade que guardou ela na doutrina. Porém, ela amou a tua própria vida, ela amou o teu corpinho, ela amou as tuas vontades. Agora, essa jovem que vivia na doutrina e na verdade, ela saiu da igreja e agora ela foi por uma porta larga. Na verdade, ela saiu de uma placa, foi para outra placa. Por quê? Uma placa não permitia ela usar as vaidades que ela tinha. A outra placa permitia, ela foi para outra placa. E lá está ela até hoje. Porém, essa jovem agora, sabe como ela está? Tentando se matar. Jovem que recebeu o Espírito Santo um dia e que recebeu o dom de Deus. Agora eu fiquei sabendo que essa jovem está tentando se matar. Jovem que um dia guardou a doutrina e ouviu a voz do Espírito Santo de Deus, recebeu dons, agora está dentro de um quarto depressiva. Uma jovem que um dia esteve conosco dentro da igreja, agora está dentro de casa trancada. Sabe por quê? Perdeu o Espírito Santo e o Espírito do mundo se aproximou. Por quê? Por não querer mais guardar a palavra de Deus. E quando o homem não guarda a palavra de Deus, quando a mulher não guarda a palavra de Deus, o Espírito Santo se afasta, irmão. Não adianta você achar que o Espírito Santo vai ficar com você pecando. Não adianta você achar que o Espírito Santo vai ficar com você fazendo as coisas erradas no mundo. Não adianta. O Espírito Santo ele vem para bater, ele convence. Olha, não estou me agradando disso, não estou me agradando daquilo. Porém, se eu e você não quer mudar, se eu e você não quer corrigir, o Espírito Santo se afasta. Se ele se afasta, o Espírito maligno se aproxima. É por isso que você vê crente se suicidando. É por isso que você vê pastor se suicidando, missionário se suicidando, porque não tinham o Espírito de Deus. Homem e mulher que tem o Espírito de Deus vai se suicidar onde, irmãos? Os suicidas não herdam o reino dos céus. Como que eu vou me suicidar sabendo que eu vou para o inferno? Eu não sou doido. E como que uma pessoa faz isso? Porque não tem o Espírito de Deus. E aí a preocupação é, você está buscando ter entendimento de Deus? O que você está fazendo dentro da igreja? Você está apenas fazendo número dentro da igreja como membro? Você está apenas trazendo dízimo para a igreja? Você apenas está cantando no grupo, abrindo culto, recebendo oportunidades? O que você está fazendo dentro da igreja? Para pensar nessa noite. Porque se você está na igreja, mas o teu foco não é o céu, esse espírito do mundo vai te enganar. Se você está na igreja, mas o teu foco não é as coisas do céu, o diabo vai enganar você.
E amanhã depois você vai ser mais uma pessoa deprimida aí fora, mais uma pessoa afastada, porque você está na igreja, mas você não quer guardar a doutrina. A doutrina não pesa o homem, a doutrina não pesa a mulher, muito pelo contrário, é a doutrina que traz paz para a nossa alma, é a doutrina que traz leveza, sabe? Você andar em paz, é a doutrina que faz isso, porque a Bíblia diz que se o Filho, pois, nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E o que é ser livre em Cristo? Ser livre em Cristo não é você fazer o que você quiser. Ser livre em Cristo é você ser livre das garras da morte e do inferno. Jesus te resgatou. A morte não tem mais poder sobre a tua vida. Você é livre da morte. Jesus te resgatou. O inferno não tem mais poder sobre você. Jesus te resgatou, então você é livre. Mas para você continuar sendo livre da morte e do inferno, tem que zelar pela palavra de Deus. Tem que zelar pela doutrina de Deus. Tem que zelar dessa palavra. Tem igreja que prega você ser livre em Cristo é você viver uma vida, sabe, regalada, uma vida que você faz o que você quer. Eu sou livre. Não, você não é livre para pecar. Que diremos, pois, Paulo escreveu, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como nós que estamos mortos para o pecado, permaneceremos ainda nele. Como eu aceitei Jesus, me arrependi dos meus pecados, recebi o Espírito Santo para morar no céu, como que eu ainda vou permanecer pecando? Como que eu ainda vou permanecer errando? Não, eu não recebi, eu não fui, aleluia, convencido, eu não me arrependi. Então eu preciso buscar isso para a minha vida, para que eu não seja enganado pelo espírito do engano, eu não seja enganado por falso profeta, eu não seja enganado por revelação mentirosa, eu não seja enganado por pregadores que não têm compromisso com Deus, eu não seja enganado por igreja que não tem compromisso com Deus, eu não seja enganado por ninguém, porque o Espírito Santo, Ele me guiará em toda a verdade. Ele me guiará em toda a verdade, porque Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará, e o Espírito Santo vai fazer você andar na verdade. Mas para você andar na verdade, tem que aprender a verdade, tem que buscar a verdade, e tem que guardar essa verdade. Porque uma coisa é dizer, eu tenho Jesus na minha vida, outra coisa é você obedecer a Ele. Dizer que tem Jesus, todo mundo diz que tem. Agora, obedecer Jesus é diferente. E assim a Bíblia diz, aquele que diz estar nele, mas anda em trevas, não está nele. Porque a Bíblia diz, 1 João, que Deus, Ele é luz, e nele não há treva alguma. Se alguém diz estar na luz e anda em treva, é mentiroso. Então, se eu digo que eu estou com Deus, mas ainda estou no mundo, faço a vontade do mundo, ainda amo o mundo, eu não estou com Deus. Eu estou me enganando. Eu estou enganando e estou sendo enganado. E é por isso que o espírito do erro vem, para enganar mesmo. Porque as pessoas querem ser enganadas. O homem quer ser enganado. A mulher quer ser enganada. Todos querem ser enganados. Por quê? Porque não quer guardar essa palavra. Essa palavra aqui hoje é motivo de chacota. Você falar para uma pessoa que você tem que guardar o teu corpo hoje, é loucura. É loucura por quê? Porque eles não querem saber da vontade de Deus. Eles não foram convencidos. Para hoje uma pessoa guardar o corpo em pleno século 21, é só convencida pelo Espírito Santo. Porque se a pessoa seguir pela tua própria vontade, ela vai se vestir do jeito que ela quer. Ela vai fazer o que ela quer com esse corpo. E ela não vai viver segundo a vontade de Deus. Agora, se você buscar a vontade de Deus, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? O que eu posso fazer, o que eu não posso? O Espírito Santo vai te ensinar e você vai guardar esse corpo que não é seu. Você vai zelar da doutrina, você vai zelar da santificação, e o Espírito Santo vai guardar você em todos os teus caminhos. Ele vai te dar paz, Ele vai te dar alegria, Ele vai te dar felicidade, vai abençoar o teu lar, o teu trabalho, a tua família, o teu casamento. Agora, quando eu abro porta para o pecado, Ele vai tirar isso da minha vida. É por isso que você vê muita família que não tem paz, casamentos que não estão dando certo, pessoas que não têm alegria, pessoas que estão tristes, pessoas que estão preocupadas com tudo. Por quê? Está faltando alguma coisa nessa casinha. Alguma coisa. Ninguém aqui é santo, irmão, ninguém é perfeito. Mas, quando nós buscamos guardar isso aqui, Bíblia Sagrada, o Espírito Santo nos guarda. O Espírito Santo nos consola. Sabe, você dorme triste, mas você acorda alegre porque o Espírito Santo te alegra. Sabe, você dormir chorando, mas você acordar sorrindo porque o Espírito Santo te alegra. Só quem sabe o que é passar por isso
é quem guarda a palavra e é quem vive essa palavra e quem tem o Espírito Santo. Porque quem não tem, dorme chorando, acorda chorando. Dorme triste, acorda triste. Vai deitar, não consegue nem dormir, muitas vezes está preocupado. Vai deitar para dormir, não consegue nem dormir, tá, sabe? A cabeça está voada, a cabeça está longe. Por quê? Porque não tem paz. Agora, se você guarda essa palavra e tem paz, tenha certeza que o Espírito Santo vai te guardar em todos os teus caminhos. Bate palma e dá glória a Deus. Aqui, presta atenção, ele está falando de dois espíritos. O espírito do mundo e o Espírito Santo. Os dois têm propósitos diferentes. O propósito de um é levar o homem para o inferno. O propósito do outro é preparar o homem para o céu. E aí nós estamos no meio dos dois. Mas a ação desses espíritos vai ser baseada na minha decisão, na sua decisão, nas nossas escolhas. É por isso que quando aceitamos a Jesus, eu não posso mais falar eu acho que não tem nada a ver. Isso é bobeira. Por quê? A partir do momento que eu coloco o meu pensamento, a minha vontade à frente da palavra de Deus, eu acho que não tem nada a ver, mas e a Bíblia diz o quê? Eu acho que isso é demais, mas o que a Bíblia está dizendo? Se eu vou na minha vontade, a minha vontade vai me fazer pecar contra Deus, porque a sabedoria do homem para Deus é loucura. Agora você tem que buscar ter o Espírito Santo. Pera, eu estou com vontade de fazer isso. Pera, mas será que é da vontade de Deus? O Espírito Santo ele vai guiar você. Pera, eu estou fazendo isso, mas será que Deus está se agradando? O Espírito Santo vai guiar você. Pera lá, a minha vida está dessa forma. Será que eu estou errando? Busca o Espírito Santo, ele vai guiar você. Agora, por que não há correção mais? Primeiro, começa aqui dentro a responsabilidade. Os pregadores se acovardou. Ninguém mais prega. É difícil você ouvir um pregador falar de brinco e maquiagem. Não se fala mais. Irmão, mas não precisa disso tudo. Mas o seu corpo é templo. Você vai furar um corpo que não é seu? Você vai pintar um corpo que não é seu? Esse corpo é seu, sim ou não? Não, esse corpo não é seu. 1 Coríntios 3:17. Esse corpo é templo e morada do Espírito Santo. Com o corpo que não é nosso, a gente não faz o que a gente quer. Ninguém aqui faz o que você quer na casa que não é sua. Uma casa que não é sua, você não entra lá e sai quebrando parede. Você não sai pintando parede. Você não sai pendurando tua foto lá. A casa que não é sua, você não faz o que você quer. Então com a casa de Deus nós não podemos fazer o que queremos também. Mas você ouve alguém falar sobre isso? Não ouve. Por quê? Porque eles não estão preocupados em ensinar você a verdade. Começa daqui de dentro. Os pregadores se acovardam, não pregam mais. Começa daqui de dentro. Os pastores não deveria nem ser chamado de pastor, porque pastor que não corrige não pode ser chamado de pastor. Pastor que está na igreja e não corrige uma ovelha que está errando, não está fazendo um serviço para Deus. Porque Deus bota um pastor na igreja para quê, irmãos? Quem me responde? Quê? Não é para corrigir? Se o pastor está na igreja e não corrige, ele está fazendo o que na igreja? Serviço para Deus? Não está. Os pastores se acovardaram. Por quê? Muitas vezes pelo cargo, muitas vezes com medo, muitas vezes por causa do dinheiro, não querem corrigir. Os pregadores se acovardou, o pastor se acovardou, a igreja está aceitando o pecado. E aí, a própria pessoa não busca a Deus para saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. O que acontece? O espírito do engano entra. É por isso que as pessoas estão vazias de Deus. Você não vê hoje mais, eu já falei aqui, é difícil você ver um jovem recebendo dons hoje. É difícil você ver uma alma hoje se entregando a Jesus recebendo dons. Por quê? Porque está presa ainda na carne, presa no mundo. E por que ela está presa? Porque ela não está sendo ensinada. E por que ela não está sendo ensinada? A covardia entrou na igreja. Por que a covardia entrou? Porque botaram o Espírito Santo para fora. Se o Espírito Santo está dentro da igreja, irmão, ele não está preocupado com o número de pessoas, ele não está preocupado com o dinheiro das pessoas, ele está preocupado com a alma da pessoa. E aí vai haver uma correção, e aí vai haver um ensinamento. Agora, quando eu me preocupo com o número de pessoas, eu me preocupo com o dinheiro da pessoa,
eu deixo de me preocupar com as almas. Deixei de preocupar com as almas, irmão, o Espírito Santo já está triste comigo, porque a preocupação dele é a alma. Olha, a Bíblia diz que os anjos queriam descer e pregar, mas eles não podem, porque senão todo mundo se converteria. Eu vi o anjo pregou para mim, vamos converter. Não, eu e você tem essa responsabilidade de pregar, mas pelo Espírito da verdade. E aí agora, século 21, nós vemos uma igreja, irmãos, que não prega a verdade, não ensina você a guardar a doutrina. Olha, eu vou ensinar para vocês em poucos minutos a doutrina que se pregava há 40, 50 anos atrás, que hoje já não se prega mais. Eu vou falar para vocês, olha, o Espírito Santo, quando ele entra no corpo do homem, no corpo da mulher, ele vem para convencer o quê? Do pecado. Quando ele entra no corpo do homem e da mulher, ele vai começar a te convencer que você está pecando, você está errando. Ele vai mostrar para você dentro da palavra que esse corpo é templo, você não pode mexer. E assim, a Bíblia diz da seguinte maneira, olha, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, aquele que quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Então o Espírito Santo vem ensinar você agora a não ser um adúltero, a não ser inimigo de Deus, a você guardar a palavra. Olha, pensa na palavra adulterar. Adulterar é você mudar alguma coisa na forma original. Por exemplo, gasolina adulterada não é 100% gasolina, é gasolina com alguma coisa, sim ou não? É gasolina adulterada, ela não é 100% original. Então a Bíblia diz da seguinte maneira, olha, que nós devemos se manter irrepreensíveis e conservados, espírito, alma e corpo. Ou seja, do jeito que você nasceu, Deus vai querer você. Do jeito que Deus te deu o teu cabelo, Ele vai querer naquele grande dia, enrolado, liso, ponta dupla, tripla, grande, pequeno. Ele vai querer do jeito que Ele deu. O Espírito Santo vai vir te convencer disso. Do jeito que Ele te deu o teu cabelo, Ele vai querer de volta. Da cor que Deus deu o teu cabelo, Ele vai querer de volta. Do jeitinho que Ele deu, o Espírito Santo vai te convencer, Ele vai querer de volta. Do jeito que Ele te deu, o teu rosto, a tua sobrancelha, o teu corpo, a tua orelha, sem furo, sem mexer em nada, Ele vai querer. O Espírito Santo vai te convencer disso, e aí Ele vai querer que você se mantenha conservado e irrepreensível. Ele vai ensinar você que o teu corpo é templo. Você nasceu sem pintura na tua unha, sem pintura de tatuagem no teu corpo, e se você fizer isso, você está pecando. Ele vai te convencer. Então Ele não vai deixar você fazer isso para se manter conservado. Ele vai convencer você que a sensualidade é errado. Então você não vai usar roupa curta, roupa apertada, roupa decotada. Você não vai usar salto alto para andar rebolando. Você vai andar do jeito que o Espírito Santo quer. Ele vai te convencer disso. Você não vai andar como o mundo anda. Você não vai dar tua boca para a prostituição. Você não vai dar teus olhos para o adultério, para a cobiça. Você não vai entregar a tua vida para o pecado. Por quê? O Espírito Santo desceu sobre você e te convenceu. E assim diz a Bíblia Sagrada, olha, mantenha-se conservado, santo e irrepreensível. Para pensar do jeito que você nasceu. Ninguém nasce pintado, ninguém nasce furado, ninguém nasce com vaidade. Isso vem ao longo da vida. É por isso que as pessoas são vazias de Deus, são tristes, são depressivas. Por quê? Estão amando a vida dela e estão desprezando a Deus. O Espírito Santo vem para te convencer do pecado. O Espírito do mundo vem para dizer para você, não tem nada a ver. Não tem nada a ver você tocar no teu corpo, no teu cabelo, nesta sobrancelha, nas tuas unhas. Não tem nada a ver se pintar, andar sensual, não tem nada a ver. Porém, você está vendo minhas mãos? Eu já falei aqui. Eu preguei, olha, 7 dias aqui. Eu e minha esposa. Preguei verdade para vocês. Se vocês um dia for para o inferno, não sou eu que levei vocês para lá, porque eu preguei verdade para vocês. Eu não julgo ninguém, eu não tenho poder para isso. Porém, quem vai levar alguém para o pecado, quem que é? Para o inferno, quem que é? O pecado. Se eu morri abraçado ao pecado, o pecado vai me condenar. Se eu morri na vaidade, é a vaidade que vai me levar para lá. Se eu morri na idolatria, é a idolatria que vai me levar para lá. Se eu morri na avareza, é a avareza que vai me levar para lá. Se eu morri adulterando, é o adultério que vai me levar para lá. Se eu morri em qualquer pecado, é esse pecado que me leva à condenação. É por isso que se tem que pregar contra o pecado. Agora, se prega o pecado, você não quer ouvir, não quer receber, no dia do juízo, as minhas mãos estão limpas.
O Espírito Santo ele vem para ensinar. Por que as pessoas hoje acham normal? É normal, o meu cabelo está com ponta, não é nem dupla mais, agora é tripla. Eu tenho que tirar porque eu tenho que andar bonita. Eu tenho que andar bonito. É normal, não é? O Espírito Santo ensina que não. Porém, olha, para pensar. Eu estou falando que não, mas tem pessoa que acha que sim, não tem nada a ver. Está havendo uma contradição ou não está? Não está tendo concordância. Mas um dos dois tem que estar certo. Ou eu estou certo, dizendo que não, ou alguém está certo, dizendo que pode. Quem será que está certo? No dia do juízo, a gente vai saber. Eu sei quem me ensinou essa doutrina. Eu sei quem me ensinou essa palavra. Se você não for orar para Deus te convencer, você nunca vai aprender. Se você não ajoelhar e falar, Senhor, me corrige, Senhor, me ensina, Senhor, mostra onde eu estou errando, você nunca vai aprender. Se você não se humilhar e falar, Espírito Santo, me convence, você nunca vai aprender, porque você endureceu o teu coração. Isso aqui, irmão, não é um tribunal, uma sala que eu estou julgando, para dentro do martelo, não. Eu estou ensinando e falando o que o Espírito Santo quer de nós. Ele não quer de nós. E olha, pessoas que andam segundo o mundo são pessoas enfermas. Pessoas que muitas vezes têm dor de cabeça, por quê? Toca no cabelo. Pessoas que muitas vezes têm dores pelo corpo, porque mexe no corpo. Para de fazer isso para você ver se essa dor não vai embora. Aonde você toca no teu corpo, você abre uma porta para o diabo. Você tocou no cabelo, é uma porta. Você tocou no teu rosto, é uma porta. Tocou no teu... é uma porta. E essa porta ele entra. E o que ele faz? Destrói tua saúde, teu casamento, teu trabalho, tua vida. E aí você vem para a igreja, ora a Deus, você ora, lê a Bíblia, busca a Deus, e você não entende porque a tua vida não vai para frente. Sabe por que não vai para frente? Porque você não está guardando a doutrina do jeito que Deus quer. Eu sei que não dá para dar glória a Deus num culto desse, mas não tem problema. Eu quero que vocês vão para o céu, irmãos. Por isso que eu tenho que pregar para vocês a verdade. Vocês querem acreditar em mim ou não? Não tem problema. Não precisa acreditar em mim. Mas a minha parte eu tenho que fazer. É lembrar vocês que, olha, Davi Miranda passou 60 anos pregando isso que eu estou pregando para vocês. Ele morreu, mas a palavra não era dele. A palavra ainda está viva porque é de Deus. Daniel Berg Gunavik, que fundou a Assembleia, pregava a doutrina, a Assembleia era mais rígida que a Deus e Amor. Morreu, entrou pecado. Davi Miranda morreu, entrou pecado. Mas ainda tem pregador, homem de Deus na terra falando, se arrependa do pecado porque ele pode te levar para o inferno. Bate palma e dá glória a Deus. E é isso que nós lemos, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Você vai falar para o homem natural essa questão da doutrina, eles não vão entender, é loucura. Eu tenho que andar igual um velho, um calorzão desse, eu tenho que estar cobrindo o meu corpo, o meu cabelo desse jeito eu tenho que deixar assim. Para eles é loucura. Agora, se você recebe o Espírito de Deus, você é convencido, o Espírito Santo te ensina, isso não é loucura. Isso é se conservar para que você vá para o céu. É se conservar. Não é 1 Tessalonicenses 5,23 que fala, olha, o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado, santo e irrepreensível. O que é ser conservado, santo e irrepreensível? Olha, do jeito que você deixou, você quer. Você fala para o teu filho, para o teu marido, para alguém, olha, eu deixei esse copo aqui, deixa ele aí, não mexe. Você está pedindo para o teu filho, teu marido fazer o quê? Deixar o copo o quê? Conservado aqui, conserva ele aí, não mexe. Aí você chega, o copo não está lá, está aqui. Você vai ficar feliz? Você não vai ficar feliz. Por isso que a Bíblia diz, olha, nós temos que ser como o quê? O diabo comeu a língua de vocês? Como uma criança. Como uma criança. Para pensar em uma criança, sem malícia, sem desejo pelo mundo, sem vaidade, sem pretensão por nada dessa vida. Uma criança que tem amor, não tem ódio, não tem raiva. Uma criança que é alegria, tem alegria, é pura. Agora entenda, uma criança, até uma certa idade, o diabo não entra nela porque ela é pura, não tem pecado.
Até uma certa idade, ela vai indo sem, o diabo está dentro dela. O diabo pode influenciar, mas dentro não entra. Agora chegou o momento que a criança tem consciência do certo e do errado, ele entra. E aí você começa a ver filho dando trabalho, filho que começa a responder, filho que vai mal na escola, filho que arruma briga na rua, arruma briga na escola. Por quê? O diabo entrou. Por que que entrou? Porque aquela criança que era pura, está impura. Aquele corpo que era para ser guardado pelo Espírito Santo, não foi guardado. Entenda, o Espírito Santo quer que você conserve esse corpo. Por que esse corpo? Porque é no seu corpo que ele quer habitar. Aonde ele vai habitar? Nessa parede? Não. É no voto? Não. Ele quer habitar no teu corpo, dentro de você. Mas para o Espírito Santo estar dentro de você, é necessário você se lavar. Se lavar de tudo. Tudo, você voltar a ser como uma criança, sem ter pretensão por nada. Aí sim você vai ver as coisas começando a acontecer, a alegria batendo no teu coração, a paz. Por quê? Agora você voltou a ser uma criança. Agora, se você não guarda esse corpo e você vive da maneira que você quer, não tem como o Espírito Santo ajudar você. Bate palma e dá glória a Deus.